Olá, bom dia, graça e paz, tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Louvado seja Deus! Chegamos a Êxodo 22:16, leis civis e religiosas, amém? É interessante que Deus aqui ele vai mostrar através de Moisés a importância de nós entendermos que os representantes de Deus, né, eles têm autoridade sobre a nossa vida e nós, como povo de Deus, precisamos ter muita responsabilidade para com aquilo que nós fazemos, para com a forma como nós lidamos com as autoridades. Então, Êxodo 22:16 diz assim: se alguém seduzir qualquer virgem que não está desposada e se deitar com ela, pagará seu dote e a tomará por mulher. Se o pai dela definitivamente recusar dá-la, pagará a ele em dinheiro conforme o dote das virgens. A feiticeira não deixarás viver. Quem tiver coito com animal será morto. Quem sacrificar aos deuses e não somente ao Senhor será destruído. Não afligirás o forasteiro, nem o oprimirás, pois fosse forasteiros na terra do Egito. A nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se de algum modo os afligirdes e eles clamarem a mim, eu lhes ouvirei o clamor. A minha ira se acenderá e vos matarei à espada. Vossas mulheres ficarão viúvas e vossos filhos órfãos. Se emprestardes dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como credor que impõe juros. Se do teu próximo tomares em penhor a sua veste, lá restituirás antes do pôr do sol. Porque é com ela que se cobre, é a veste do seu corpo. Em que se deitaria? Será, pois, que quando clamar a mim, eu o ouvirei, pois sou misericordioso. Contra Deus não blasfemarás, nem amaldiçoarás o príncipe do teu povo. Não tardarás em trazer ofertas do melhor das tuas ceifas e das tuas vinhas. O primogênito de teus filhos me darás. Da mesma sorte, farás com os teus bois e com as tuas ovelhas. 7 dias ficará a cria com a mãe, e ao 8º dia mandarás. Ser-me-eis homens consagrados, portanto não comereis carne dilacerada no campo, deitá-la-ás aos cães. Olha que instruções interessantes, né? O Senhor vai trazer aqui. O sexo era visto como um dom de Deus e permitia a alguém imitar a Deus como Criador ao gerar outro ser humano à imagem de Deus. Assim, toda atividade sexual imprópria era considerada uma afronta a Deus e um rebaixamento da dignidade humana. Então, o sexo também traz uma aliança espiritual. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, ele diz que o que se une a uma prostituta se torna um só espírito com ela. Então veja o cuidado de Deus, né, com relação a esses comportamentos na área do sexo. Ele diz também aqui no versículo 18, né, que a feiticeira não deixarás viver. Pela feitiçaria tentava-se forçar uma divindade ou espíritos a fazer a vontade do feiticeiro. Então existia muito engano, né? Então é muito importante nós termos o real entendimento de como nós devemos nos comportar para com Deus e para com sua autoridade delegada. Princípios para compreender a autoridade. Deus governa o seu povo através da autoridade delegada. Toda autoridade procede de Deus. Paulo fala isso lá em Romanos capítulo 13. Deixar de confiar naqueles que ele estabelece sobre nós é deixar de confiar em Deus. Deus chama o seu povo a uma atitude de submissão em relação aos seus líderes. Ele nos adverte que sejamos cuidadosos com a forma que falamos com ele. Então, por causa disso, não murmure contra a liderança espiritual. Desta forma, você estará murmurando contra Deus e rebelando-se. Evite e fuja do ocultismo, da feitiçaria, das magias. Busque orientação espiritual, fuja de buscar orientação espiritual junto aos poderes malignos, pois toda busca de orientação espiritual aos poderes malignos vai levar à morte. Então é muito importante nós termos cuidado com relação a isso. Amém? Então, ele vai falar aqui também a respeito da importância de ouvir aqueles que Deus envia
para nos liderar e para falar da parte de Deus a nossa vida. E é muito importante nós termos cuidado de não nos opormos à sua liderança. Menosprezar os líderes piedosos significa menosprezar o próprio Deus. Amém? Então é muito importante nós atendermos para isso. A mesma honra devida a Deus também era devida aos seus representantes. Então, olha o que é que vai dizer aqui também com relação ao empréstimo, né? Com relação a você emprestar. Versículo 26. Se do teu próximo tomarem empenhou a sua veste, lá restituirás antes do pôr do sol, porque é com ela que se cobre, e a veste do seu corpo em que se deitará. Será, pois, que quando clamar a mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. A obrigação do rico era emprestar ao pobre, mas normalmente sem interesse. Poderia ser exigida uma garantia, exceto se isso causasse sofrimento ao que pedia emprestado. Amém? Todo empréstimo com usura Deus condena. Porque quando o pobre, quando a viúva, quando o órfão clamar a Deus, a Bíblia diz que Deus vai ouvir. Amém? Então é muito importante nós termos cuidado com relação a isso. E nós não sermos agente de aflição sobre o próximo. Não devemos colocar peso sobre o próximo, afligir o próximo, amém? Exigir juros, cobrar de forma, vamos dizer assim, ostensiva. Nós precisamos ter muita sabedoria, irmãos, para não ficarmos, vamos dizer assim, sendo um agente opressor do nosso irmão, da nossa irmã, do nosso próximo, daqueles que convivem conosco, amém? Então, Deus vai falar aqui também a respeito de nós termos cuidado para não blasfemarmos, amém? Contra o príncipe do teu povo. Esta palavra aqui que Pedro vai usar, né? Quando ele é esbofeteado e ele diz assim, chama de parede branqueada o sumo sacerdote, né? Então, Pedro vai usar exatamente essa palavra aqui, que diz assim, olha, versículo 28, contra Deus não blasfemarás, nem amaldiçoarás o príncipe de Deus, ó, nem amaldiçoará o príncipe de teu povo, né? Então a autoridade exigia-se respeito e qualquer coisa dita contra a autoridade, assim que a pessoa descobrisse, ficasse sabendo que aquela era a autoridade de Deus, ele tinha que realmente ter muito cuidado com as palavras, amém? Porque era uma honra você respeitar as autoridades, amém? Então, cuidado da forma como tu fala com as autoridades, cuidado a forma como você escuta a autoridade de Deus, a autoridade espiritual sobre tua vida. Você tem alguma autoridade espiritual sobre você? Você tem um líder, um pastor com quem você se abre, a quem você busca conselho? Ou você é uma pessoa, vamos dizer assim, que não tem autoridade nenhuma sobre sua vida? Você faz o que dá na cabeça, você age as coisas conforme você quer. Cuidado, irmãos. O apóstolo Paulo ele diz assim, que o que semeia na carne, da carne colherá corrupção. Amém? E é muito importante nós termos cuidado com relação a isso. Versículo 29. Não tardarás em trazer ofertas do melhor das tuas ceifas e das tuas vinhas. O primogênito de teus filhos me darás. Então, Deus ele diz assim, para aquele que serve a ele, esse tem que colocar Deus em primeiro lugar e deve trazer das primícias. Veja o sacrifício de Abel e veja o sacrifício de Caim. Abel trouxe das suas primícias e foi aceito Abel e sua oferta, porque primeiro Deus olha para o ofertante, depois é que Deus olha para a oferta. Amém? Então é muito importante nós termos o coração correto na hora de ofertar, entendendo que o Senhor é quem nos supre, o Senhor é quem nos faz abundar em toda boa obra. Amém? Então, ele fala sobre nós consagrarmos tudo que nós temos ao Senhor, amém? E não comermos carnes dilaceradas no campo, mas sim deitá-la aos cães. Louvado seja Deus! Hoje à noite quero convidar você a estar conosco na Casa do Oleiro. Teremos nosso culto de celebração e será uma grande bênção, amém? A lista de presença também está aberta, vem estar conosco. Será um tempo glorioso em nome de Jesus. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma.
Que Deus te abençoe e que você tenha um bom dia na presença do Senhor. Até amanhã.